discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vamos sentar por um instante. Prometo não falar muito, porque tem mais 3 missas pela frente ainda e a voz está indo embora porque a gripe está chegando, né? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos apresenta as bem-aventuranças, uma das mais belas páginas dos evangelhos, porque aqui Jesus, ele nos apresenta o itinerário da santidade do cristão, o itinerário que nos leva à santidade. Nós que almejamos a santidade, um dia alegrarmos-nos e exultarmos no céu com a presença eterna do Senhor, esse é o caminho que o Senhor nos convida. E quando olhamos para as bem-aventuranças com bastante atenção, nós podemos pensar como eu estou distante disso tudo. Como parece um sonho, né? Uma utopia, quase que impossível colocar tudo isso em prática. Mas a Escritura nos ensina que Deus nunca nos pede nada que seja impossível. Tudo que Deus nos pede, Ele nos dá a graça para que a gente seja capaz de colocar em prática. Porque as coisas impossíveis, elas dependem de Deus. Elas estão nas mãos do Senhor. Aquilo que é possível, o Senhor nos deu a capacidade para colocar em prática. Por isso, vivenciar as bem-aventuranças para nós não é algo impossível. É algo que depende também de nós. Deus nos dá a graça, mas também depende de nós, do nosso exercício diário, do nosso compromisso diário com o Senhor. São Paulo usa uma expressão numa das suas cartas, usando a comparação com o atleta, né, que corre para alcançar a meta. Muitas pessoas querem às vezes cortar caminho, né, para poder, vamos pegar o exemplo do corpo perfeito, né? Corpo ideal, tudo cheio de músculo, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Tem pessoas que querem encontrar um caminho, cortar o caminho, né, para chegar mais rápido. Aí faz uso de coisas que não deveria fazer e acaba prejudicando o fígado, o rim, tantos outros órgãos, e muitos acabam até morrendo por causa disso. Mas até mesmo o nosso corpo exige tempo, né, para ir se aperfeiçoando, para ir melhorando. Você que está se queixando de dor no seu corpo, né, por exemplo, começa a fazer atividade física para você ver. Depois de um tempo passa, mas se você parar a atividade física, volta tudo de novo. É que nem férias. Férias cura um monte de dor, viu, gente? Você vai passear, olha, acabou dor no joelho, nas costas, você pula, você voa, você faz de tudo. Acabou as férias, voltou para casa, as dores volta tudo. Está lá te esperando, só você chegar.
Mas para dizer o quê? Que tudo é exercício. Também a vida espiritual, ela é exercício diário, para que a gente possa crescer e amadurecer na fé. Jesus então nos apresenta hoje as bem-aventuranças. Seguindo a exegese católica, né, São Mateus nos apresenta 8 bem-aventuranças, chamada de 7 mais 1. São Lucas também escreveu as bem-aventuranças, chamada de 3 mais 1, 4. Então, em Mateus temos 8, em Lucas temos 4. Tem a fonte chamada fonte Kelly, né, uma aula de exegese aqui, mas vale a pena recordar que esses evangelistas se inspiraram numa fonte chamada fonte Kelly. E essa fonte vai dizer que as 3 primeiras bem-aventuranças são as mais autênticas, foram realmente pronunciadas dos lábios de Jesus. As demais são ressonâncias da própria vida da comunidade, que lá fizeram ressoar a voz de Cristo, e aí surgem também essas bem-aventuranças. Então, se formos ver, né, aquelas que os exegetas falam que são as autênticas, são 3: os pobres em espírito, os aflitos e os mansos. Que se a gente for olhar para essas 3 categorias, falam da mesma pessoa. Quem são eles? Os pobres. Os pobres em espírito. Eu dizia ainda há pouco lá na Gorete que hoje em dia, na homilia, o padre falar de pobre é bem perigoso, né? Porque se o padre falar de pobre, é da teologia da libertação. Esse padre é marxista, comunista, porque fala de pobre. Não, gente, pobre está no Evangelho. Está na palavra de Deus. E Deus tem um olhar especial, privilegiado para com os pobres, para com os famintos, para com os necessitados. Isso está na Escritura. Isso é muito claro para nós. Deus também não condena os ricos, Ele condena o uso errado da riqueza. Porque senão a gente acha que só quem é pobre vai para o céu. Não, quem tem dinheiro também vai. Desde que faça do seu dinheiro um serviço para os irmãos e irmãs. Que não coloque a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no seu dinheiro, mas que usa esse instrumento para fazer o bem, para praticar a justiça, para praticar a caridade. É disso que fala também as Sagradas Escrituras. Então, se olhamos para as bem-aventuranças, vamos ver lá, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são injuriados e perseguidos. Se a gente olhar, se a gente pode pensar, então eu estou longe de tudo isso. Então o céu é uma utopia, é algo que eu nunca vou poder alcançar. Pelas nossas próprias forças, não mesmo. Mas é graça de Deus, é dom de Deus. E resumidamente poderíamos falar, só existe uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quem é o pobre em espírito? É aquele que realmente não tem nada. O deprimido, ele é um pobre em espírito. O doente, o idoso, aquele que é abandonado, violentado, aquele que sofre injustiça, aquele que é perseguido, aquele que é maldito pelos lábios alheios, aquele que passa por qualquer situação de indiferença, de desrespeito, de discriminação, esse é pobre em espírito. E por que ele é pobre em espírito? Porque na sua pobreza não tem aonde se ancorar a não ser em Deus. Coloca a sua fé e a sua confiança no Senhor. O rico é aquele que coloca a sua fé e a sua esperança nos bens deste mundo. E nós corremos esse risco muitas vezes, né? Não que nós não podemos ser felizes, podemos ter momentos sim de felicidade, mas não se deixe enganar por essa felicidade porque ela é passageira. Não se deixe enganar pelo dinheiro porque ele também passa, ele acaba. Essa, enfim, é o mal que a teologia da prosperidade faz no mundo de hoje, né? As pessoas acharem que só é abençoado quem tem dinheiro. Só é bendito por Deus aquele que tem prosperidade na vida. Não. Essa é a falsa e maldita teologia da prosperidade, que está presente em muitas pregações de seitas aí, e às vezes tenta adentrar a nossa fé também, mas graças a Deus as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não se deixe iludir, né? Fulano é abençoado porque ele tem bens e dinheiro. Eu sou maldito porque eu não tenho bem nem dinheiro. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque na sua pobreza ele sabe que a sua única esperança é o Senhor. Consegue ver com clareza que tudo passa, todos os bens desse mundo passam. A saúde passa. Quantas pessoas às vezes que está acometido por um câncer terminal, que pensa, eu daria tudo que eu tenho
para poder ter vida novamente. Quantas pessoas muito ricas chegam a esse ponto? Eu queria tanto poder sentir novamente o sabor da comida, mas essa doença não deixa. Quantas pessoas passam por esse drama e percebem que realmente tudo é passageiro. Todos os bens, tudo aquilo que é material vai passar. E aí começa a valorizar mais a vida. E é necessário que a gente também aprenda a valorizar mais a vida, né? Quantas vezes nós também ficamos angustiados, ficamos ansiosos com tantas coisas que nem aconteceram ainda? Tem gente que vive amanhã, não vive o hoje. Vai tão preocupado com o amanhã, que depois o hoje vai passando. Aí quando percebe, nossa, passou o tempo, a vida que eu nem vi. Olha a minha cara no espelho, parecendo maracujá já. Apenas para usar uma expressão, né? Mas a gente fica tão preocupado com o dia de amanhã que esquece de viver o momento presente. Não podemos viver no dia de amanhã. Viva o hoje. Viva o agora. Tenha os seus pés no momento presente. Porque esse momento que a gente está vivendo aqui não vai voltar mais. Não vai voltar mais. É um momento de graça. Esse é o momento de graça. Claro que podemos e devemos sim planejar e projetar o nosso futuro, o nosso amanhã, mas não de uma forma obsessiva, né? Louca. Não posso fazer nada porque amanhã isso, amanhã aquilo, e esse amanhã às vezes nunca chega. Ou aquela pessoa que vive sonhando, né? Um dia essa pessoa vai mudar. Mas essa pessoa não faz nada para mudar. Não procura uma ajuda, seja ela psicológica, espiritual, e acha que vai mudar assim num passe de mágica? As pessoas mudam quando elas querem também. Quando elas se abrem para a mudança. Claro que Deus age, nós podemos orar, pedir ao Senhor a mudança, a transformação, mas Deus também espera de nós uma abertura para essa mudança. Eu tenho que estar aberto para a mudança, para a novidade que Deus tem para a minha vida. Peçamos ao Senhor essa graça de podermos viver essas bem-aventuranças no nosso dia a dia, com fé, com esperança e com bastante confiança. Afinal de contas, mesmo quando somos perseguidos de Jesus, nós somos bem-aventurados. Quantos irmãos e irmãs ao redor do mundo são perseguidos pela sua fé? E o Senhor diz: bem-aventurados, alegrai-vos e exultai-vos por quando vos perseguirem e injuriarem por causa do meu nome, porque grande será a vossa recompensa aonde? No céu. Quem busca a recompensa nessa terra vai se frustrar. Quem busca a recompensa de Deus nesta vida vai se frustrar, porque a recompensa que o Senhor nos promete é o céu, a vida eterna, aonde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem injustiça, nem angústia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.